galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Preparados então para a nona aula de Os Mensageiros? Muito bem! Vamos estudar hoje os capítulos 41, 42, 43, 44 e 45. Tá certo? Muito bem! Vocês vão se lembrar que André, junto com Aniceto e Vicente, estavam realizando uma tarefa muito importante na casa da Dona Isabel, que funcionava como um posto de socorro de nosso lar. E em determinado momento, mais precisamente pela manhã, Aniceto convidou André e Vicente para irem com ele até o campo, para eles renovarem as suas energias. E ele destaca que mesmo do lado de lá, mesmo na condição de espírito, nós nos cansamos, né? Nós precisamos fazer uma pausa no trabalho, recuperar as forças. E eles estavam fazendo isso naquele momento, eles precisavam fazer isso, né? Vamos lá, vamos acompanhar então o capítulo 41, Entre Árvores. André e sua equipe, né? André, Aniceto e Vicente, essa é a equipe, estavam descansando no campo e o Aniceto ele começa a falar dos benefícios da natureza, né? Inúmeros espíritos iam para o campo a fim de recuperar suas energias. Eu tô virando aqui pro lado, gente, porque eu tô lendo aqui no computador, tá bom? Então, na verdade, acredito que a necessidade maior era até do André e do Vicente, porque à medida que o espírito ele vai evoluindo, essa necessidade de descanso vai ficando cada vez menor. É uma necessidade muito da matéria, né? E à medida que a gente vai avançando, essa matéria vai ficando menos densa e nossas necessidades físicas vão diminuindo também, né? A necessidade de se alimentar, de dormir, entre outras coisas. Então, André e Vicente principalmente precisavam ainda dessa pausa no campo. E ele até faz uma diferenciação muito interessante. Ele fala, por exemplo, que cada ambiente da natureza tem uma energia especial, uma energia única, e que difere completamente da vida da cidade, uma vida que a gente leva, por exemplo. Ele fala cidade, né? E aí ele fala que de todos esses ambientes, o que tem um ar mais limpo, vamos dizer assim, é o campo, né? É o campo. Ele fala que a floresta, por exemplo, as florestas têm uma natureza muito bruta e muitas vezes o ar não circula e fica uma coisa mais densa. Na cidade, né, tem o problema dos nossos pensamentos, de nós, né, encarnados, que afeta muito. E no campo já tem aquela coisa mais, né, ao ar livre. Isso também acredito que se aplica ao mar, né, a cachoeiras, onde a gente realmente sente a força renovada. A gente sente, né? A gente sente. Vocês com certeza aí já foram em cachoeiras ou até o mar. A gente sente diferente. Então, é realmente porque o ambiente lá não é tão sufocante. É como se os pensamentos negativos que nós, encarnados, emitimos fossem ali, né, apagados. Né? Eles chegam lá, mas se dissolvem com aquela vibração da natureza e tudo mais. A natureza tem um poder imenso, imenso. Em nosso lar, por exemplo, André, quando está precisando auxiliar o novo namorado da sua ex-esposa, ele chama a Narcisa através do pensamento, ela vem até ele e eles utilizam recursos de uma mangueira, né, um pé de manga e de um eucalipto para poder fazer uma cura para aquele cara que já estava desenganado dos médicos. Então, imaginem, estava desenganado dos médicos. E aí eles obtiveram um remédio através de duas árvores. Então, a natureza ela tem um poder que a gente nem imagina. Muita gente recomenda como terapia, por exemplo, num dia que você está se sentindo para baixo, abraçar uma árvore, né? Para você se sentir renovado. Testem e depois vocês me contam se funciona ou não. Eu já fiz, já abracei. Me ajudou. Eu acredito muito nisso. E não é uma questão mística de, sabe? É uma coisa que está bem no livro. André Luiz, que é um médico, narrou aqui pra gente, não tem como duvidar. As plantas, elas têm energia. Então eles vão lá pro campo, né? E ficam algumas horas ali no campo, inclusive, para poder, né, fazer esse processo de renovação. E enquanto isso, o Aniceto ele vai passando muitas informações interessantes. E eu vou ler aqui para vocês. Estou virando aqui pro lado para eu ler, tá bom? Vamos ver a primeira coisa que ele fala.
Os desencarnados, embora não se fadiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa e do repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva, assim, atividade diurna. Olha só que informação interessante. Apenas 1/3 dos nossos amigos espirituais que trabalham aqui na Terra trabalham de dia. Os outros 2/3 trabalham na noite. À noite, sim, as atividades são bem ativas e laboriosas. Porque ele narra, né, o Aniceto conta, que durante o dia, a atividade mais, assim, ativa é de nós encarnados. Não cabe a eles muita coisa. Eles estão lá, 1/3 está conosco, né? Mas a grande, né, participação vem mais à noite, onde nós já repousamos, né, o nosso corpo de carne e osso, e nosso espírito vai auxiliar, vai ouvir orientações. Então, a maioria dos espíritos realmente trabalha durante a noite. É tanto que durante o dia, não sei se vocês vão concordar, mas durante o dia a gente fica, né, com as nossas tarefas e tal, e muitas vezes até uma prece que a gente faz durante o dia a gente, né, claro, recebe assistência e tal, mas à noite parece que a coisa fica mais forte, né? Não sei se vocês vão concordar, às vezes com cada um é diferente, mas comigo é assim, à noite parece que a gente tá mais acompanhado de perto, como se tivesse mais pessoas ao nosso redor, a prece que a gente faz muitas vezes a gente se arrepia e tudo mais. Pode ser por esse motivo. Pode ser por esse motivo mesmo, né? O que mais o Aniceto vai falar pra gente? O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhes são próprios, palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamos-la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Olha só que coisa interessante que o Aniceto fala. É como se o dia e a noite fosse o nosso livro da vida. E durante o dia a gente vai escrevendo, né? Vai escrevendo tudo que está acontecendo no nosso dia, os nossos sentimentos, atos, intenções, a gente vai escrevendo, achando que está arrasando, né? Escrevendo. Muito bem, escrevemos aqui na folha da frente. Quando dormimos, aí a gente, né, quando temos merecimento, claro, aí a gente entra em contato com os nossos amigos espirituais e no verso eles vão corrigindo. Olha, como é que essa folha da frente tinha que ter sido escrita? Olha, nessa casa aqui você tinha que ter tido paciência, você tinha que ter tido compreensão, você tinha que ter perdoado. E vão escrevendo no verso como a gente deveria agir. Quando temos, claro, quando o Senhor permite, quando temos merecimento para isso. Então, é uma coisa muito interessante. É justamente no momento que os espíritos mais trabalham, é quando a gente sai do corpo. Não é coincidência. Não é coincidência mesmo. Ele continua. Aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao espírito encarnado, a nós. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante um certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. A gente precisa ter esse momento nosso para ver se a gente realmente está aprendendo a lição. Porque se tivermos ali o tempo todo os espíritos ao nosso redor, nos intuindo, nos falando qual caminho tem que seguir, muitas vezes a gente não consegue nem, né, agir por conta própria. Então, sozinho, eu que só. Como é que eu vou agir diante dessa situação? Como é que eu vou me mostrar? Como é que eu realmente vou me postar diante disso? Né? A gente precisa ter esses momentos sós. É importante para nós também. Claro, né? Nesse mundo que vivemos, espíritos imperfeitos que somos, estamos rogando a assistência toda hora dos nossos espíritos amigos. E eles vêm. O socorro sempre vem. Quando o pedido é sincero e quando há o merecimento, não existe prece que não é escutada por eles. Então, a gente pede assistência, eles vêm, mas muitas vezes a situação acontece e não dá tempo nem de pensar em nada, a gente age. E a gente precisa desse momento só, também para ver se a gente realmente está conseguindo caminhar, se a gente está progredindo. Dentre a pouco, André tem a sua atenção chamada para o fato que acaba de ocorrer. Um acidente na estrada.
O responsável por aquela via explica que o acidente foi causado pela própria imprudência daquele pobre homem. Vamos entender melhor este caso. André estava no campo, né, junto com Aniceto, e eles vão caminhando, e André até fica surpreso, porque ele vê a quantidade de espíritos ali, transitando e recolhendo recursos da natureza, muitos também em atitude de descanso, igual eles. E aí ele fica muito, muito surpreso, até que ele vê um certo murmurinho lá na frente, e aí eles acompanham, né? E é que tinha acontecido um acidente. Um homem que estava numa espécie de carroça, algo assim, né? Levada por um muá, um jumentinho. E aí o jumentinho acabou se estressando e deu uma patada no homem que estava ali jogado no chão, numa poça de sangue, uma situação bem, bem tensa. E, né, 2 encarnados auxiliando, falando assim, precisamos levar ele urgente para a fazenda, porque acho que ele fraturou o crânio. E do lado de lá, os desencarnados, vários, né, uma quantidade imensa, também estava prestando auxílio para aquele homem. E aí, aquele que pareceu o chefe chamou um dos auxiliares e falou: fulano, mas você é o responsável por essa estrada, o que aconteceu? Olha, a primeira coisa que me chama a atenção nesse diálogo. Responsável pela estrada. Olha como a espiritualidade... Gente, tem trabalho para todo mundo mesmo. Nós temos responsáveis pelas estradas. Eu fico pensando no responsável pela BR-020. Esse aí trabalha, viu? Esse aí não falta... Porque o pedacinho complicado, né? É um pedacinho complicado aquele ali. Me lembrei agora do centro, né? Me lembrei agora do centro, tipo, tem que ir chamando pela BR-020. Ai, saudade, né? Saudade, mas se Deus quiser, a gente vai voltar a se encontrar. Então, gente, tinha o responsável e ele falou: olha, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para tentar auxiliar esse homem, mas ele caiu, ele se machucou por sua própria atitude. Há dias que eu venho tentando aconselhá-lo toda vez que ele passa por essa estrada. Isso ele narrando. Toda vez que ele passa por essa estrada, para tentar agir com o jumento de uma maneira mais paciente. E ele só se estressa, bate no animal, e é paulada, e é chicotada. E chegou um ponto que o jumentinho não aguentou. Se estressou completamente e acabou revidando aquela violência que ele vem recebendo há tanto tempo. E aí o chefe lá da situação entendeu, concordou e falou: realmente, ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque do retorno a todo tempo. Aquilo ali que ele estava passando era de fato uma consequência dos seus atos. Ele que tinha sido violento com o jumento há tanto tempo, recebeu em troca ali o preço da sua violência. Então, ninguém vai prejudicar a natureza, e a gente prejudica muito a nossa mãe natureza. Muito. Sem o doloroso choque do retorno. Vai vir. Vai ver. Assim como veio para esse rapaz da história, que ia ficar acamado por vários dias, ia refletir muito no que ele tinha feito, né? Ia tirar a lição, nós também vamos, né, escolher tudo que a gente plantar contra a natureza, né? Jogando lixo na rua, jogando ponta de cigarro em matas para as queimadas, né? Enfim, várias situações que nós desrespeitamos a natureza, que vão vir, né? E já vem, inclusive, né? Já vem alagamentos aí terríveis, chuvas ácidas, o próprio aquecimento global. Então a gente precisa ficar muito atento, porque, né, temos que estar até preparados para isso quando vier. Muito bem, esse é o capítulo 41 e vamos agora para o capítulo 42, Evangelho no Ambiente Rural. Então o Aniceto, gente, ele é convidado a exprimir algumas palavras em torno do Evangelho. É levado para ele um Evangelho, ele abre ao acaso, que não é acaso. E aí ele abre numa passagem justamente de Paulo de Tarso, e ele aproveita essa mensagem para continuar falando sobre o respeito que o homem tem que ter com a natureza e com seus semelhantes.
no sentido do mais forte sempre auxiliar o mais fraco, né? Ele fala que o tanto que os encarnados têm um compromisso, têm uma responsabilidade diante dos animais, por exemplo, né, da natureza. E o tanto que eles, desencarnados, têm um compromisso para com os homens. Então, né, ele fala algo muito nesse sentido de auxílio que nós devemos prestar para os nossos irmãos mais fracos. Isso a gente pode aplicar, gente, a vários setores da nossa vida, né? Às vezes um familiar que a gente percebe que tem uma dificuldade um pouco a mais e a gente vai lá em auxílio dele. Muitas vezes a gente é auxiliado, a maioria das vezes a gente é auxiliado e assim por diante. O capítulo 42 basicamente é isso, tá certo? O 43, antes da reunião. Então, depois de descansar bastante no campo, André vai junto com Aniceto e Vicente de volta para a casa da dona Isabel, porque lá aconteceria um trabalho mediúnico. Como eu expliquei, a dona Isabel ela era espírita e dentro da sua casa tinha um salão e lá eles realizavam as reuniões do centro. Então, a reunião ia acontecer um pouco mais tarde, se eu não me engano, 7 ou 8 da noite, mas a espiritualidade já estava iniciando a sua preparação. Então, 6 da tarde, um pouquinho antes até, eles já estavam ali recebendo os sofredores que iriam receber a assistência naquele dia, né? E aí eles já estavam trabalhando. A gente pensa que muitas vezes a gente trabalha 8 horas lá no centro, por exemplo, trabalho mediúnico. Aí a gente tem que chegar antes, porque senão o portão fecha, né? Tipo, tem que tranca. E muitas vezes a gente fica, né? Nossa, chega atrasado, ou não consegue chegar a tempo porque, né, o portão já tá fechado. E a gente nem imagina a preparação da espiritualidade, o tanto que eles estão horas antes, horas. E às vezes a gente fica, né, do trabalho de 8 às 9 e sai exausto. Nossa, essa hora passou devagar, tô exausto. E a espiritualidade tá ali, ó. E continua depois. Depois que a gente vai para as nossas casas para assistir a Netflix e relaxar, eles continuam no trabalho. Porque é tanto sofredor, é tanta gente que precisa de ajuda, né, que a gente parece que o trabalho não para. E realmente, o trabalho não para. E a proteção que estava sendo feita na casa da Isabel era impressionante. Impressionante, né? André narra que alguns auxiliares estavam colocando faixas magnéticas ao redor da sala e também ao redor da casa para proteção mesmo, para proteção. Para não deixar que outros espíritos adentrassem para causar qualquer perturbação, ou para que aqueles que estavam lá para receber assistência aos sofredores não deixassem por exemplo, as suas emissões negativas ficassem impregnadas na casa de alguma forma para prejudicar, que pudesse prejudicar Isabel ou seus filhos. Então tinha toda a preparação. Era uma situação diferente. Estava acontecendo, né, uma sessão mediúnica na casa de alguém. Então tinha essa preparação. E outra coisa, só determinados tipos de espíritos que poderiam estar lá. Né? No caso, sofredores. Pessoas que queriam mudar, que sabiam que tinham errado, que queriam mudar, mas não sabiam por onde começar. Espíritos perversos, ali não tinham espaço, né? Eles tinham que ser encaminhados para outros agrupamentos, né? De preferência, realmente, centros espíritas. Agora, lá na casa da dona Isabel, era esse tipo de espíritos sofredores, basicamente. Então, a preparação para o trabalho mediúnico era intensa, e Aniceto esclarece a respeito da importância do comprometimento e o pensamento elevado, não só dos encarnados que iriam ali auxiliar, que não era só a dona Isabel, era um trabalho mesmo assim, mediúnico, médiuns, doutrinadores. Uma equipe de auxílio cuida da proteção do lar, contra a influência dos irmãos mais infelizes, como eu já contei aqui, e os sofredores começam a chegar para receber a ajuda que viria daquele trabalho mediúnico. E o Aniceto fala algo que eu achei tão interessante que eu vou contar aqui pra vocês. Olha só o que ele diz. Porque os sofredores vão chegando, né? Os sofredores vão chegando, vão, né, sentando. E André fala que era uma situação tão triste. E olha que eram só sofredores, né? Não é diminuindo a situação deles, mas é porque tem espíritos, né, de verdadeiros abismos e trevas perversas, que a situação a gente imagina que seja ainda mais deplorável, né, verdadeiros monstros.
E aí esses sofredores, André fala que era tão triste a situação que pareciam que eram cadáveres que tinham levantado dos seus leitos e estavam perambulando. De tão assim que era. E ele fica muito impressionado, né, com isso. E aí Aniceto fala o seguinte: se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos ainda que ligeira sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muitos se lhe modificariam as atitudes na vida normal. Gente, se fosse concedida a nós, né, numa assembleia como essa, cheia de sofredores, né, de desencarnados, se a gente conseguisse ver em sua totalidade isso, mesmo que por alguns breves minutos, muitos de nós iriam modificar a nossa vida aqui. Não ia querer estar nessa situação jamais. Não, deixa eu mudar. Deixa eu fazer logo a reforma íntima, porque eu não quero ficar na situação daquele espírito de jeito nenhum. Imaginem só. Se fosse concedido a nós ver espíritos nessa condição, se fosse concedido a nós acordar no umbral e ficar ali 2 minutos. 2 minutos no umbral. Depois voltar. Será que a gente mudaria? O que é que a gente mudaria? A gente sabe. E se a gente sabe que tem que mudar, por que a gente não muda? Ah, reforminha difícil essa, né? Vamos lá. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos espíritas, que frequenta as reuniões doutrinárias alheios aos esforços autoeducativos, guardando na espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Ele inclui os espíritas aí também. Nossa! Primeiro povo que tem que ver, que tinha que ter a oportunidade de ver, nem que por um minuto, essa Assembleia de Sofredores. Nós espíritas, que muitas vezes vamos no automático, muitas vezes doutrinamos espíritos sofredores, achando que aquilo ali está tão distante da gente, como se nunca fôssemos ficar naquela situação, né? E muitas vezes desencarnamos e nos surpreendemos, né? Olha só, estou exatamente como aquele espírito que doutrinei, que eu dei passagem, né? Então, coisa séria aí, hein? Pensem nisso, reflitam. É a 3ª vez que eu dou esse curso de André Luiz. É a 3ª vez já. Toda vez eu faço essa mesma... Quando chega nesse ponto, eu faço essa mesma... Trago essa mesma reflexão. Imaginem-se 2 minutos no umbral. Se a gente acordasse e soubesse que, pelo andar da carruagem, é para lá que nós vamos. O que é que a gente ia mudar? Sabemos? Fizemos uma lista? Vamos aproveitar o próximo então. Eu tô gravando essa aula aqui, não sei que dia vocês vão assistir, mas eu estou gravando essa aula, ó, exatamente agora 2h10 da tarde do dia 31 de dezembro de 2020. Amanhã já é um novo ano. Façamos essa lista. Façamos essa lista e mudemos, né? Vamos sair do papel. Vamos sair do papel. Senão vai ser igual a família parente, né? Família parente que fez ali as cartinhas. Isso é uma peça de teatro, tá, gente? Fez as cartinhas, né, de promessas do fim do ano. Ah, eu prometo ser menos dramática. Ah, eu prometo ser menos competitiva. Fez um papel lindo, maravilhoso, mas na hora da prática ficou só no papel, né? Então não sejamos igual a família parente. Muito bem, esse é o capítulo 43. Vamos agora para o 44, que se chama Assistência. André, sob o comando do Aniceto, começa a dar passes naqueles necessitados. Então eram tantos, e alguns gemiam, outros choravam. Então Aniceto falou: olha, André, cuida desses 6 aqui. Vicente, cuida daqueles 6, eu vou cuidar desses aqui, né? Passou a tarefa para cada um. E aí André fez uma prece, se concentrou, lembrou muito de Narcisa, sua companheira lá de nosso lar, companheira de trabalho, que atendia nas câmaras de retificação. Ela sempre falando que ele tinha que fazer o trabalho por amor, sem se preocupar com o histórico do paciente, sem ver, deixar de lado muitas vezes aquele lado médico, curioso que o André tinha e acender o seu lado humano. E ele lembrou disso e foi até a primeira mulher que estava cega. Ela não enxergava, ela falou da doença que ela tinha lá. E ele falou: não, fique calma, nós vamos confiar em Jesus, que é o médico maior, que curou e cura até hoje tantas pessoas. E aí ele deu passe, né? E depois de um tempo, o que acontece? Ela começou a enxergar. Ela deu um grito de espanto. Eu tô enxergando, eu vejo.
E ela se ajoelhou nos pés de André e começou a chorar. E ele ficou muito emocionado também. E ela começou a exaltá-lo. E ele feliz pela realização dele mesmo, né? Pela conquista dele. E isso foi mexendo com ele, né? Assim, um sentimento de contemplação do que ele tinha feito. Ele, poxa, curei essa irmã. Que coisa maravilhosa, as minhas mãos se curaram. Não deu tempo não foi nem 30 segundos de vaidade. Chegou Aniceto. Tava com a anteninha ligada lá onde ele tava. Chegou Aniceto e ele falou, André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalho. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo bem procede dele, que é a luz dos nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. A cura provém dele. Nós não somos nada além de instrumentos. E aí saiu. Aí André foi igual Chaves. Né? Acordou para a vida e falou, meu Deus, é verdade. E aí ele falou com a senhora que a cura, né? Novamente, a cura vinha de Jesus e que eles tinham que, ela não tinha que se preocupar com a visão externa, mas se preocupar em ver o seu interior, em o que ela podia mudar. E aí foi pro próximo paciente, né? E desses 6, 4 não sentiram absolutamente nada. Essa voltou a enxergar, um outro apresentou melhoras e os outros 4 estavam ruins, depois do passe continuaram ruins. Isso não tem nada a ver com o André, né? Isso não foi nada a ver com a bronca que ele levou, nem nada do tipo, da pessoa mesmo. Da pessoa. A pessoa quando ela tá preparada para receber o auxílio, quando ela quer, ela consegue receber mesmo. E o Aniceto fala no final que, né, a Assembleia, ela normalmente é assim, alguns conseguem atingir a cura, outros melhoram e a maioria fica do mesmo jeito após os passes, após as conversas. É uma coisa muito nossa. A gente tem que estar receptivo para aquilo ali. Certinho? Muito bem, 45, último capítulo, mente enferma. André observa a conversa de um frequentador do trabalho com um dirigente mediúnico, né, o doutrinador lá da Dona Isabel, que era médium. Aniceto alerta que muitos encarnados ali estão na condição de doentes. O doutrinador estava coberto por sombras e suas palavras denotavam a incredulidade no espiritismo. Doutrinador não, né? Eu coloquei doutrinador aqui, mas na verdade, gente, é um frequentador, tá bom? O frequentador estava coberto por sombras e suas palavras denotavam a incredulidade no espiritismo. Ele estava ali com a esperança de receber alguma mensagem de seus entes desencarnados. Era um homem que só pensava com a razão e esquecia da fé. Então, gente, era um frequentador, ele realmente participava do trabalho mediúnico e ele conversava com o doutrinador da Dona Isabel, o dirigente, né? E aí ele falando de coisas muito científicas, falando que a doutrina espírita estava com muitos médiuns que estavam mistificadores, que estavam enganando a muita gente, enfim, né? Na verdade, o que ele queria era receber uma mensagem de alguns entes seus que já tinham partido, e ele queria que essa mensagem viesse com provas que eram essas pessoas mesmo, informações que só ele sabia e ninguém mais. E isso não estava acontecendo, né? As coisas não funcionam dessa forma. A espiritualidade não está lá para atender aos nossos caprichos. E ele falava que ele estava começando a ficar descrente, porque os seus desejos não eram atendidos, né? E ele falando que já tinha vários cientistas que comprovavam que aquilo ali era coisa do nosso cérebro, ele era muito estudioso e tal. Ele se autodenominava doutor, né? Era doutor Fidelis, se eu não me engano, Fidelis, isso mesmo, doutor Fidelis. E ele estava muito informado sobre o assunto, mas continuava lá, porque enfim. E o dirigente, que tinha realmente um amor à doutrina, uma fé inabalável, esclarece ele a respeito que a doutrina não se baseava nos médiuns, né? Que aquilo ali era uma faculdade que todos nós possuímos e muitos
faziam dela o que bem entendiam, mas que a doutrina não se resumia a isso, que era algo muito maior. E nós, médiuns, somos falhamos, né? Temos 1000 defeitos. E a doutrina espírita não se baseia em nós, como nós nos comportamos. Né? Cada um vai prestar contas do que fizer. Se eu mistifiquei, se eu fiz qualquer outra coisa assim, eu vou prestar contas disso, não a doutrina espírita. Né? E ele esclarece esse ponto e com tranquilidade tão grande. E o cara só, né, falava assim, veremos. E muda de assunto. Né? Então, na verdade, a gente vê, e o Aniceto confirma isso, que os encarnados ali, a maioria eram doentes. Não diferenciava dos sofredores que estavam ali perto para receber a assistência. Não se diferenciavam. Porque muitos estavam querendo atender a desejos egoístas, né, desejos próprios, não estavam ali de boa vontade para ajudar, queriam simplesmente a resolução das suas questões, dos seus problemas. Então, né, a gente traz isso para nossa vida. Será que a gente está indo para um trabalho mediúnico ou não? Né, com um doente, né, ou a gente está indo realmente para dar assistência? Né? A gente precisa refletir, buscar realmente sermos aqueles que estão para somar com a espiritualidade, não para dar mais trabalho. Tá certo? Muito bem, gente. Essa é a nossa 9ª aula. E a próxima aula vai ser a última desse livro incrível que foi Os Mensageiros, tá bom? Não percam, aguardo vocês. E nós estaremos juntos, se Deus quiser.